Conversa hoje com a promotora de justiça, Suzane de Lacerda, que tem feito um trabalho muito importante em Londrina em relação à defesa dos direitos humanos. Tudo bom, promotora? Obrigado por aceitar esse convite para essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade para a gente falar desse tema tão importante. E fiquei sabendo que você costuma dar uma olhada no portal Paçoca com Cebola de vez em quando. Sim, sempre. Isso é bom. É um prazer recebê-la sempre lá. Vamos lá, então, promotora. Nós temos visto em todo o Brasil, não é só uma coisa de Londrina ou do Paraná, né? Mas isso tem se refletido em Londrina também. Há uma discussão de projetos de leis que são muito focados nos moradores em situação de rua, né? Aqui em Londrina, por exemplo, tivemos projetos para impedir que entidades deem comida para as pessoas. Esta semana foi aprovada uma lei que proíbe pessoas que moram na rua, né, de morarem em praças públicas e até de usarem esses espaços para se alimentar. E, recentemente, a Prefeitura também apresentou um projeto de lei que prevê a internação involuntária. Boa parte desses projetos que passam pela Câmara, eles têm sido considerados inconstitucionais, inclusive pela própria Procuradoria Jurídica da Câmara, e mesmo assim eles são aprovados. Promotora, qual é o papel da promotoria nesses casos que são flagrantemente inconstitucionais, mas que acabam virando leis? Olha, no processo legislativo municipal, ao contrário do que as pessoas pensam, não há um papel do Ministério Público de parecerista ou de interferir, como, por exemplo, a Procuradoria da própria Câmara faz. Algumas vezes acontece de ser solicitado ao Ministério Público se manifestar sobre um projeto de lei, mas o que é incomum e nem é algo que é necessário que aconteça. Um promotor dos direitos humanos ou um promotor do patrimônio público, que seja, o nosso papel é acompanhar essa produção legislativa exatamente com o objetivo de verificar se há alguma inconstitucionalidade, alguma ilegalidade, ou até o que a gente costuma dizer, uma não convencionalidade por até ferir tratados internacionais. Então, eu procuro acompanhar o trabalho da Câmara nesse sentido, para que a gente possa entender o que está sendo produzido pelo Legislativo Municipal. Para que a gente possa evitar que lesões aos direitos humanos aconteçam e, quando forem produzidos textos legislativos que garantam direitos humanos, também a gente garantir que essas leis sejam aplicadas. Então, é um pouco esse o papel do Ministério Público, acompanhar esses projetos de lei. Contudo, a nossa atuação ela só pode ocorrer quando esse projeto de lei ele é aprovado, essa lei entra em vigor. Antes disso, só cabe a mim acompanhar e verificar como é que vão ser os desmembramentos. Certo. No caso, por exemplo, da internação involuntária, eu li bem a lei e eu não vi na lei como vai ser realmente, para onde realmente essas pessoas vão ser levadas, depois que haja uma aprovação, um laudo médico e tal. Porque aqui em Londrina, eu conversei com algumas pessoas que são diretoras de hospitais, e elas dizem o seguinte, que no Paraná são 2 ou 3 entidades que recebem pessoas, né, que têm esse tipo de enfermidade. Porém, em Londrina, não haveria vagas para mais atendimento, porque já estão com a cota muito lotada. E todo esse processo, ele tem que passar pela regulagem do Estado, que faz essa regulagem.
Se não diz a lei para onde vão ser levados, como é que eles vão aplicar essa lei, promotora? A senhora tem ideia? O que a senhora pensa sobre isso? Olha, essa é uma dificuldade. A regulação de leitos psiquiátricos é uma regulação que cabe ao Estado. Então, um paciente, por exemplo, que for determinada a sua internação involuntária, ele pode parar em Cascavel, por exemplo, como um Sim, paciente de Cascavel vir parar aqui. Então, isso já é algo ruim, porque o vínculo desse paciente com a família, ou a reintegração dele já é prejudicada. Porque se ele sim, tem um período de internação de, no máximo, 90 dias, e nesse período ele está longe da sua família, das pessoas que ele tem vínculo, pensando que há pacientes que têm vínculo com a família, isso já é péssimo. E não se tem controle se vai ter vaga ou não. 2, é importante pensar, e isso já é um problema que eu verifiquei nesse projeto, em que se mencionam de comunidades terapêuticas. Comunidades terapêuticas não podem ter no seu estabelecimento pessoas internadas involuntariamente ou pessoas que tenham qualquer problema psiquiátrico. Portanto, aí a gente já encontra um problema. Essas pessoas não podem ser encaminhadas para a comunidade terapêutica. E hoje, nós não temos em Londrina, como praticamente nós não temos em nenhuma cidade do estado e praticamente em nenhuma cidade brasileira, clínicas que não sejam particulares para internação involuntária de pacientes que sejam dependentes de substância psicoativa, nem se eles quisessem ser internados voluntariamente. Então, quer dizer, é um buraco, uma falta de assistência enorme. Desde que hoje se chegue uma pessoa na rede de saúde ou no Ministério Público e diz, olha, eu sou dependente e quero uma internação, não há para onde essa pessoa ir. Então, certo. nós estamos tanto trabalhando na internação involuntária, enquanto nós sequer temos locais para essas pessoas serem acolhidas quando elas precisam ficar longe do álcool e das drogas voluntariamente. Então, nós precisamos, primeiro, trabalhar vagas de internação voluntária, porque quando a pessoa, de fato, tem desejo e vontade de se tratar e de se afastar, é que os dados estatísticos mostram que o resultado ele é extremamente positivo. Agora, uma internação contra a vontade da pessoa, os dados científicos mostram que o sucesso é praticamente nenhum. Vamos supor que passe essa vigorar essa lei local e tal, e a promotoria ela participa desse processo ou não de internação, por exemplo, é identificada uma pessoa que realmente precise, né? A família autoriza, o grupo de médicos dê ali um laudo dizendo que sim. A promotoria também participa desse processo? Veja, o critério é médico, né, que vai determinar a internação involuntária ou não. O Ministério Público, ele é notificado, comunicado no prazo legal de 72 horas, e aí o que vai acontecer? Ele vai acompanhar, inclusive porque tem que ocorrer a desinternação no prazo legal. Muitas vezes o que acontece é que essa desinternação ela não acontece, principalmente se essas pessoas vão para lugares em que elas não deveriam ser internadas involuntariamente, como comunidades terapêuticas. Eu faço a fiscalização de comunidades terapêuticas e eu chego em comunidades terapêuticas a dezenas de pessoas internadas involuntariamente e que estão lá por muito mais que 90 dias. E dizem, nós estamos aqui contra a vontade. Então, isso, inclusive, configura crime. Ah, mas, doutora, ele é usuário de droga. Ah, ele precisa de tratamento. Não é assim que funciona.
né? Você tem regras para isso e, infelizmente, se a pessoa não quiser se tratar, ela não pode ser mantida no local contra a vontade dela. Seria cárcere privado daí, né? Exatamente. Se a gente voltar na história, a gente vai ver que esse tipo de prática foi usada para deter inimigos políticos, mulheres que se comportavam de uma maneira que à época não era aceita, para desviar a herança, porque o irmão não estava contente com o comportamento de outro irmão, tirar um desafeto do convívio social. Então, práticas escusas. Então, a gente não pode permitir que isso aconteça. E a senhora, eu sei que a senhora vai se pronunciar sobre essa lei nos próximos dias, mas para adiantar, na sua opinião, é constitucional ou inconstitucional essa lei da internação involuntária? Olha, eu penso, e a proposta inicial que foi apresentada, tanto pela secretária quanto pelo prefeito, era de estabelecer um fluxo para a internação involuntária, o que eu não vejo nada de negativo, na medida em que as pessoas, inclusive parentes de pessoas que são usuárias de álcool e drogas, comparecem à promotoria, comparecem ao serviço de saúde, vêm lá e diz: olha, eu quero internar meu parente. Olha, eu quero internar o meu filho. Olha, eu quero internar o meu irmão. E acham que eu vou lá, quero internar e ele vai ser internado. Então, as pessoas têm que compreender que a internação involuntária é algo excepcional, que tem critérios médicos, que tem um fluxo a ser seguido. O que eu vejo alguns problemas nessa lei que foi encaminhada porque há algumas coisas, do meu ponto de vista, não estariam de acordo com as próprias determinações do CFM, de quais seriam os casos de pessoas serem internadas, talvez o fluxo e a própria menção às comunidades terapêuticas. Existir um fluxo para internação involuntária, eu não vejo problema nenhum. O município se organizar para isso. Desde que isso não seja direcionado às pessoas em situação de rua e desde que isso não faça com que haja uma caça às pessoas. E como bem ponderou, Cláudio, nós não temos onde levar uma multidão de pessoas. Hoje, eu arrisco dizer, e eu digo isso com base num censo que foi feito quando o doutor Paulo Tavares ainda era o promotor dessa pasta da saúde, nós tínhamos, lá em 2018, cerca de 1.000 pessoas em situação de rua. Hoje, eu acredito que nós temos muito mais de 2.000 pessoas em situação de rua. Então, e que muitas delas estão envolvidas com substâncias psicoativas, se não quase a totalidade delas. Se fizer uma política em que se achar que a solução é levar todas essas pessoas para a internação involuntária, é impossível, porque não se tem vaga para todas essas pessoas, e, obviamente, esse não é o caminho. Você tem diversos caminhos que devem ser adotados antes de uma medida de exceção, né? De uma atenção psicossocial a essas pessoas, tratamento, atenção, buscar o resgate da dignidade dessa pessoa para que ela possa se reintegrar à sociedade e viver de uma forma integrada, saudável, digna, com moradia, trabalho, lazer, esporte, assim por diante. Perfeito. Mudando um pouquinho do nosso tema, mas ficando ainda na questão dos direitos humanos, tivemos aí na última semana a aprovação de mais uma lei. Aliás, a Câmara está com uma fome de apresentar essas leis assim que chega a impressionar, que proíbe pessoas, né, em situação de rua de usarem praças para se alimentar, para dormir. Isso também não fere o direito de ir e vir das pessoas? O que a senhora pensa sobre isso? Olha, fere o princípio da dignidade humana, os espaços são públicos, fere essa decisão do Supremo que nós já mencionamos aqui, a DPF 976. Eu estou até com ela aberta aqui no meu celular para a gente comentar, que ela proíbe
várias coisas, vou ler alguma delas aqui, que garantam a segurança pessoal e os bens dessas pessoas, não só nas ruas como nos abrigos, que proíba o recolhimento forçado dos pertences, bem como a remoção e o transporte compulsório dessas pessoas. Aí a gente entra na questão da internação involuntária, da arquitetura hostil, delas não poderem permanecer nos locais. Então, essa lei vai completamente de encontro a essa decisão do Supremo, que está em vigor, que foi em caráter liminar, mas que no pleno dos ministros do Supremo foi referendada e que, portanto, deve ser obedecida, e essa decisão ela nada mais é do que referendar a política nacional das pessoas em situação de rua. Incomoda as pessoas eu falar dessa decisão como se isso fosse um ponto de vista meu, ou como se a promotora pensa desse jeito, e eu digo, eu só estou aqui para cumprir o que está determinado no ordenamento jurídico e o que está determinado pelo Supremo, e é preciso que se faça. Essas pessoas têm direito de ir e vir. Outro dia uma repórter me perguntou, mas essas pessoas dormem na porta da loja, elas impedem que as pessoas entrem, dificultam o trabalho das pessoas, muitas vezes cometem furtos. Então, a gente tem que buscar impedir que aconteçam essas práticas criminosas, punir quem faça esse tipo de prática. Agora, a gente precisa resgatar essas pessoas. Estar na rua não é uma escolha. A gente ter preconceito, sim, é uma escolha. Então, nós temos que mudar o olhar em relação a essas pessoas e saber que esse é um problema complexo, que nós não vamos resolver de uma hora para outra, que cidades grandes e desenvolvidas, como Chicago, Nova York, estão com um problema maciço de pessoas em situação de rua, e essas pessoas não vão desaparecer. Nós temos que trabalhar e resgatar essas pessoas, porque elas são seres humanos e elas estão aí, e nós vamos ter que conviver com elas e resgatar essas pessoas para o convívio social novamente. Eu sempre penso o seguinte, que se cidades, por exemplo, Roma é uma situação muito próxima disso e realmente muito complicado estar lá. Londres está assim, Inglaterra, Paris também está assim. Cidades que têm um orçamento absurdamente maior que Londrina ainda não conseguiram uma solução que traga, digamos assim, que resolva o problema. Eu acho muito difícil uma canetada de uma lei municipal resolver, então é muito estranho essas atitudes, dá a impressão que é só mesmo para fazer uma mídiazinha e depois deixa para lá, né? A gente tem que entender que problemas complexos a gente vai resolver de maneira articulada. Eu vejo que o Executivo Municipal está buscando resgatar o Comitê Pop Rua, que é um comitê intersetorial com as várias secretarias, o que eu acho muito importante. Estão buscando fazer, de novo, um censo da população em situação de rua, o que eu acho muito importante, para a gente conhecer essa população. Ela mudou de 2018 para cá? Mudou esse público? Não mudou? Qual é o perfil dessas pessoas pós-pandemia? A gente percebe, até em relação às instituições que existem no município, para a população em situação de rua, que cada instituição, a gente tem um perfil de pessoas diferente, e que os próprios moradores dos abrigos já têm um perfil diferente. Então, é uma população muito diversa a ser trabalhada, não é fácil. Se essa população é imigrante, por exemplo, é difícil os imigrantes irem para a rua, mas também acontece, tem um outro perfil. Então, é um desafio atrás do outro. Nós vamos trabalhar com redução de danos ou não vamos trabalhar com redução de danos? É uma proposta que aconteceu em Paris, por exemplo.
algo que aqui em Londrina foi trabalhado na gestão anterior e prossegue nessa gestão, que é um caminho a ser percorrido pelas pessoas em situação de rua, uma trilha em que sai de uma situação mais dependente, vai para uma república moderada, uma república leve, resolve para alguns, para outros não dá certo. E o que é dar certo? E o que é ter sucesso? Né? Se você pega 100 pessoas e tem sucesso com 5, isso é pouco ou é muito? Né? Como mensurar o que é sucesso trabalhando com essa população? Sim. Então, de fato, é muito difícil, não é fácil. Promotor, agradeço muito a sua participação. Bom trabalho e paciência, porque ser promotor em Londrina tem que ter muita paciência. Eu agradeço o espaço e eu espero aqui que essas nossas reflexões sirvam para o público aí também refletir sobre o assunto, porque não é uma temática fácil e só quem trabalha de perto e vive essa situação de perto para ter uma melhor compreensão sobre isso. Obrigado. Até a próxima, então. Até.